Alfabetos, Ensaios de Literatura, Cláudio Magres. Tradução, Maria Célia Martirani. Livros de leitura. Para os gregos, o mundo era circundado e contido por um rio, oceano. Para mim, o rio que circunda a terra é o Ganges, cujo caudaloso fluir dá início a Mistérios da Floresta Negra, de Salgari. O primeiro livro que li, que, portanto, foi destinado a permanecer de algum modo para sempre o livro. O encontro com a palavra que contém e, ao mesmo tempo, inventa a realidade. Para dizer a verdade, comecei a ler a segunda parte, quando Tremal Naik, forçado a favorecer os Tugs para libertar a amada Ada, finge colocar-se a serviço dos ingleses, com o falso nome de Saragui. Eu havia feito há pouco 6 anos, recém-aprendido a ler. Minha tia Maria lera a primeira parte do livro para mim, um pouco por dia, quando eu ainda não sabia decifrar o alfabeto. Aprendi, pois, a ler com Salgari. E, além disso, as gestas de Kamamuri e do tigre Dharma estavam intimamente ligadas à voz que contava para mim. Eu, fascinado pela história e indiferente ao autor, naquele momento, sem nem sequer saber que existia um autor e que uma história tivesse necessidade de ter um, convencido de que as histórias se narravam sozinhas e de que aos homens, escritores ou não, coubesse apenas o dever de transmiti-las e repeti-las. Desde então, sempre acreditei que a literatura, em sua essência, fosse de algum modo um conto oral e anônimo. Nesse sentido, seria melhor se os autores não existissem, ou ao menos que não fossem identificados e que tivessem sempre mortos. Como disse uma vez uma menina de grado, a Biagio Marim, ou destinados a permanecer, incógnitos ou omitidos. Por meio da fantasia adolescente e improvável de Salgari, aprendi o amor à realidade, o significado de unidade da vida e a familiaridade com a variedade dos povos, hábitos, costumes diversos, mas vividos como diferentes manifestações do universal humano. Compreendi, inclusive, que os escritores fazem ver o mundo para além de suas próprias convicções. Porque, de Salgari, não recebi o ardor guerreiro que depois fez com que ele se tornasse caro ao discurso fascista, mas sim o significado da fraterna igualdade entre todos os povos da Terra. Como mais tarde também Kipling, além do mistério e da épica, faria com que eu amasse os elefantes e os templos hindus mais do que a coroa da Rainha Vitória. Talvez Salgari, com as suas hipérboles e safiras grandes como avelãs, das quais ríamos então, eu e meus amigos, tenha nos ensinado que se pode sorrir e rir daquilo que se ama, sem o escárnio petulante que destrói o amor, mas com a cumplicidade prazerosa e afetuosa que o intensifica. Como Carmey, seu equivalente, alemão, revelava Ernst Bloch. Salgari nos mostrava que a aventura do espírito é a viagem do indivíduo que entra em cena, encontra o diverso, o estrangeiro, e se descobre a si mesmo nesse encontro, em que o mundo passa a lhe ser familiar. Nessa mesma linha de percepção, seguiram-se tantas outras leituras. Dumas, London, Stevenson. Junto com Salgari vieram rapidamente muitos livros, verdadeiros livros de leitura, cuja lista é a minha carreira de identidade. Os livros de cães do meu pai, sinólogo apaixonado, que eu lia e compendiava. Uma enciclopédia, acho que era Labor, da qual eu copiava, sabe-se lá por quê, a lista dos tratados de paz concluídos durante vários séculos entre França e Espanha, uma área de fascinante sequência só de nomes. Tratado de Oviedo, de Pamplona, de Perpignano.
Acho que naquele ato de copiar se manifestava uma paixão compilatória, aquele desejo de ordenar e classificar a realidade que mais tarde ter-me induzido a estudar os Musil e os Verbo, a grande literatura que tenta catalogar a vida e mostra como ela foge das teias de qualquer classificação, fazendo irromper o seu sentido anárquico e insondável a quem tente reduzi-la à ordem. Alguns anos depois, passando horas nos fundos de uma livraria triestina, cujo proprietário sempre usava uma boina, eu vasculhava entre os volumes publicados até 40 ou 50 anos antes, especialmente os textos daquela Biblioteca dos Povos que em 1911 havia entusiasmado Slatapa, o Mahabharata e o Ramayana sânscrito, o Kalevala finlandês, depois a Edda, a canção dos Nibelungos, as sagas nórdicas, os grandes poemas épicos que narram a criação do mundo, a luta entre o bem e o mal e os valores de uma civilização. Herder, o grande iluminista, amigo e rival de Goethe, e por isso frequentemente caluniado. Todos eles me ensinavam a ver na literatura, sobretudo nas grandes epopeias nacionais, a historiografia da humanidade, da qual cada nação, como cada folha de uma árvore, representa um momento significativo. Eu começava a compreender que para escutar as vozes daquele espírito sobre as águas, era necessária a mais rigorosa e precisa filologia, das quais encontrava, nas traduções, nas notas, nos comentários, exemplos gloriosos. Havia tanto diletantismo, aquelas leituras feitas sem conhecer o texto original, mas havia a consciência do diletantismo, que é a premissa para distinguir a ciência e sua honesta divulgação da sua falsificadora vulgarização. Desde então, aprendi a ler a Crítica da Razão Pura ou um resumo escolástico bem feito, mas não pretendia substituir Kant e a deixar de ler aqueles pretensiosos volumes que, mais complicados do que Kant e menos rigorosos do que um claro resumo, iludem o leitor, fazendo-o crer que está aprendendo algo de essencial, confeccionado em 100 páginas, subtraindo-lhe cansaço e levando-o a desaprender a humildade de quem sabe que nada sabe. Aqueles textos me conferiram o significado da história e do valor que a transcende, ainda que inserindo-se e existindo nela, superando o tempo, mas vivendo no tempo, como o verbo que se faz carne. Eu deveria, a essa altura, falar dos livros que me deixaram uma marca absoluta, que me tornaram o verdadeiro modo pelo qual comecei a perceber o mundo e a relação entre a vida e a verdade, que ora se encaixam como os dois lados da mesma moeda, ora parecem contrapor-se. A Ilíada, a Odisseia, o livro dos livros, no qual há tudo, as sereias, mas também os personagens svevianos que, ao ouvir e enfrentar-lhes o canto, escamoteiam obliquamente a sua inaptidão. Os trágicos gregos, Shakespeare, que revela o âmago extremo da condição humana, os discursos de Buda e as parábolas de Zhuangzi. Acima de todos estavam o Antigo e o Novo Testamento, depois dos quais não se teme mais nenhum príncipe deste mundo e se compreende que a mais vil pedra, aquela desprezada pelos construtores, é a verdadeira pedra angular. Mas livros como esses não se podem apenas nominar, ao contrário, o simples fato de proferir-lhes o nome indica a falta de prudência. Quase a mesma coisa vale para os poetas, que tanto li e sobre os quais nunca escrevi. Para Lucrécio e Leopardi, para Dante e para o Dante moderno, que é Baudelaire, com os seus círculos do mal percorridos, abandonando-se à vida e, ao mesmo tempo, instaurando um juízo sobre a mesma. Para as líricas gregas e chinesas, algum Lied de Goethe ou de Eichendorff, alguma rouca balada de Brecht, ou uma epifania de Saba, um spiritual ou alguns blues. Houve uma entonação fundamental que recebi dos grandes escritores épicos, sobretudo de Tolstói, tanto de Tolstói e também de Melville, Guimarães Rosa, Faulkner, Sábato, Nievo, para os quais a existência, não obstante toda a dilaceração, tem um sentido.
uma unidade. Mas outros, igualmente amados. Em primeiro lugar, Ibsen e Kafka revelaram-me o contrário. A insuficiência ou a irrealidade da vida. A dificuldade e artificialidade ou impossibilidade de viver. A odisseia do indivíduo que não volta para casa, mas se perde e se desagrega, experimentando a insensatez do mundo e a intolerância da existência. Ulisses se tornava aquele de Páscoli, que não encontra mais a sua odisseia. Assim também a Pierre Betchukov, grande, forte e bom, contrapunham-se o homem do subsolo de Dostoiévski ou o herói de Kafka, transformado em um inseto imundo. Os personagens da recusa absoluta, o escrivão Ballerby de Melville, que só de ouvir dizer não, ou Wakefield de Hawthorne, que experimenta o vazio e a indiferença de tudo, e outras vozes ainda mais desesperadas e marginalizadas que continham dor, o martírio, a apatia, o sofrimento profundo e monstruoso, sem remédio, que nenhuma síntese ou visão superior podem redimir. Talvez por isso eu tenha depois me ocupado dos grandes escritores que viveram tão intensamente o desajuste da existência de uma história por fazer, quase com autolesiva e culpada expiação, cúmplices terríveis e aberrantes desse mal-estar, como Céline ou Hamsun. Na literatura há muitas moradas e não é necessário escolher ideologicamente entre vozes contrastantes. Pode-se, é necessário, crer simultaneamente na fé de Tolstói e na inércia de Oblomov. De fato, os grandes escritores são aqueles cujo ângulo de perspectiva se abre a 360 graus. Às vezes me pergunto de que lado estou, se a minha história é aquela contada em Guerra e Paz, ou na Metamorfose de Kafka, ou quem sabe, no Alto da Fé de Canetti. Talvez minha odisseia literária seja aquela que conta a viagem ao nada e o seu respectivo retorno. Talvez por isso os escritores que mais me ensinaram tenham sido os que deram voz imparcial aos tons mais diversos da vida e às paixões mais antitéticas à fé e ao nada, como Singer, sem o qual eu seria diferente daquilo que sou. Certamente por isso li e amei tantos grandes cômicos e humoristas, Dickens e Goldoni, acima de todos Cervantes e Sterne, cujo riso, sorriso e ironia nascem do desencanto e da consciência da tragicidade e chegam, através da desilusão e graças a ela, à fraternidade e ao amor. Dostoiévski dizia acertadamente que o Dom Quixote bastaria para justificar a humanidade. Também o furor e a sátira feroz de Gada, o escritor italiano que foi mais importante para mim depois de Svevo, permitem o amor, a humildade e a fadiga de viver. Desencanto e desilusão não negam, mas filtram, como uma peneira, nas arredias mentiras, a retórica sentimental, a pieguice melosa do coração com a qual de tão bom grado enganam-se os outros e se engana a si mesmo. Esse seja talvez um traço comum aos livros que, desmascarando o vazio em que pousa a realidade e os falsos brilhos com os quais se quer dissimulá-lo, ajudem a olhar sem medo esse vazio também a perceber o amor que existe, apesar do precipício. Livros assim, para mim, foram O Homem Sem Qualidades, de Musil, As Relações Perigosas, de Laclos e, principalmente, A Educação Sentimental, de Flaubert. Livros sobre o nada, que é também o fluir da própria vida. E, além desses, A Consciência de Zero, de Svevo, Odisseia moderna por excelência, irônico, elusivo, abissal confronto com o nada. Deveria também falar dos ensaios, que, como aqueles do jovem Lukács, explicavam-me a totalidade despedaçada do mundo. Do de Michelstetter, que põe em evidência o niilismo de uma vida que anula o presente, dispersando-se numa atividade incessante e lançando-se loucamente no futuro. O daquele de Max Weber, que ensinam clareza moral para distinguir entre o que se pode demonstrar e o que é objeto de fé. Talvez se todos tivessem lido e assimilado as páginas de Weber sobre ciência, política e profissão, teriam ocorrido bem menos erros e injustiças,
em nome da horrível e tola boa-fé. Mas eu deveria falar não apenas de livros, mas também de fragmentos, inscrições fúnebres ou frases de taberna, retalhos de escritas que, como dizia Kafka, atingiram-me como um soco. Por exemplo, como ocorreu com um personagem de Borges, que pintava paisagens e acabava descobrindo, ao final, que havia pintado o próprio rosto. E isso que acontece a quem fala de livros. Mas o todo, sabe-se bem, não é a soma das partes. E o retrato completo também, nesse caso, é muito inferior ao dos traços singulares. Outro dos meus grandes achados foi a autobiografia de Alce Negro, do Índio Stilks. Trata-se de uma autobiografia escrita por alguém que vive verdadeiramente radicado na totalidade da vida, que vê a vida do alto de uma colina e que pensa e diz que viver é amar todas as coisas verdes. Mas nesse livro ele fala de um personagem, Cavalo Louco, famoso índio assassinado pelos soldados americanos depois de ter se rendido, que durante a noite no acampamento dos índios vaga sozinho. E compreendemos então que se trata de um homem inquieto, de um homem fora do seu lugar, estranho àquele sentido harmonioso da vida, ele é idealizado por Alce Negro. Não sei se Alce Negro, mesmo retratando-o admiravelmente, compreendeu o Cavalo Louco, ou se foi Cavalo Louco quem melhor entendeu Alce Negro. Creio que talvez fosse mais provável que Cavalo Louco, o Hamlet caído, por acaso, entre os peles vermelhas, como Saul do Antigo Testamento, é que tivesse compreendido Alce Negro, seu irmão de tribo e seu autor-criador, bem mais do que o contrário. Mas não tenho certeza. Uma vez na China, uma aluna da Universidade de Xi'an me perguntou o que se perdia escrevendo. Difícil pergunta kafkiana. E lendo? Certa feita, Borges disse que deixava que os outros se vangloriassem dos livros que haviam escrito e que a sua glória estaria, ao contrário, nos livros que havia lido.